todas, que vocês estejam na paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindas ao Projeto Dorcas Brasil. Você que está aqui presente na reunião, você que recebeu esse link, esse boa noite, essa paz é para você também. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui nessa reunião, ministrando a sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos, vamos falar sobre limpeza, sobre nos esvaziarmos de nós, do mundo, para nos enchermos da presença de Deus. Vamos ler um versículo que se encontra no capítulo 18 do livro de Jeremias, muito conhecido, né, que é dessa casa do oleiro, o versículo 6 que diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma palavra poderosa, né? Que sentimos a presença do Senhor no ler. Conforme a gente vai lendo, vamos entendendo o quão barro nós somos, o quão nós necessitamos de estar na olaria, o quão nós necessitamos de sermos moldadas, de sermos refeitas, como nos quebramos diariamente. Nós mesmos, muitas das vezes, nos trincamos, muitas das vezes nos esfolamos, mas muitas das vezes nós somos trincadas por palavras, por acusações e por tantas outras coisas, que eu creio que você que está aqui, ou você que está assistindo neste momento, sabe o que trincou esse vaso, sabe o que esfolou, sabe o que fez com que o azeite vazasse. Mas eu quero nesta noite te convidar para nós meditarmos dentro desta palavra e convidar você também, sim, convidar você para descer a olaria junto comigo. Eu quero estender a mão para você nesta noite e convidar você a descer na olaria, porque muitas das vezes estamos tão machucadas, tão debilitadas em algumas áreas, às vezes em todas, por algo que aconteceu, que nós não temos força para descer a olaria. E nós precisamos tanto de uma mão estendida para descer a olaria. Então é tão bom quando aparece alguém, estende essa mão para nós e diz: eu desço com você na olaria. Vamos lá, vamos de degrau em degrau e você não vai cair, porque eu vou segurar a sua mão, mas a garantia mesmo está em Jesus, que está segurando a minha e a sua mão. E são tantas coisas que é necessário tirar de dentro de nós. E para que isso aconteça, nós precisamos descer a olaria. Nós precisamos que o Senhor vai tirando de dentro de nós. Você sabia que existe mais de 200 tipos de barro? E se eu não estou equivocada, apenas 8 tipos de barro servem para fazer um vaso. Então, são tantos barros, mas nem todos dá para ser usado, nem todos dá para ser modelado. Mas aqueles 8 tipos de barro, que quando o oleiro pega e ele começa ali a amassar, ele começa ali colocar na roda e começa a fazer o formato de um vaso. E aquela roda, né, vai rodando e ele vai usando com muita cautela as suas mãos. E quando Jeremias olhou, o vaso de repente se quebrou na mão daquele oleiro. E era essa mensagem que Deus queria falar com Jeremias, que ele queria passar para Jeremias. Quando o vaso se quebrou, o que quer dizer? Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fizemos tudo o que não devíamos ter feito. E aí nós nos quebramos. E aí nós ficamos jogados num canto, porque quando nós pecamos, a primeira coisa que nós sentimos é vergonha.
E nós achamos que nós temos que nos afastar de Deus porque pecamos. Mas aí está um erro muito grave da nossa parte. Claro que também é uma flecha do adversário de nossas almas, dizendo, pô, como que tu vai chegar agora diante do Todo-Poderoso se tu pecou, se tu desobedeceu, se tu fez algo que não era para fazer. Só que aí o Senhor olha para aquele vaso quebrado e ele diz, isso aqui que nós lemos, não poderei eu fazer de vós um vaso novo? Não pode o Senhor, minhas queridas, transformar a nossa vida? Nós pecamos hoje e nós vamos pecar de alguma forma amanhã. E todos os dias nós temos que dar uma descidinha na casa do oleiro, porque é lá que o Senhor nos faz um vaso novo. É lá que nós somos reconstruída. É aos pés do Senhor que nós somos restaurados. É aos pés do Senhor que nós somos avivadas. É aos pés do Senhor que nós voltamos a viver, que nós voltamos a ter paz, que nós voltamos a ter uma comunhão maravilhosa com Ele. Não entre em pânico achando que porque errou de alguma forma, não tem mais solução para a sua vida. Essa voz vem do inferno, é uma seta maligna na sua mente dizendo que não tem mais jeito. Mas esta palavra, ela está dizendo para mim e para você que sim, o Senhor faz um vaso novo daquele vaso que está quebrado, daquele vaso que se quebrou. Esta quebra aqui significa a quebra de aliança, significa o afastamento, significa muitas outras coisas. Nós somos abrir um leque aqui, vai ser muito grande, muito gigante. E eu quero também, através desta palavra, minhas queridas, entrar em um outro assunto, né? Outros 3 textos para que nós venhamos entender o quanto nós precisamos estar na olaria. No livro de Salmos 51:10, eu vou trazer esses textos, estou trazendo esta palavra hoje, direcionada pelo Senhor, devido à campanha que foi lançada lá no grupo, uma campanha de esvaziamento de nós, o esvaziamento do mundo de dentro de nós, para nos enchermos de Deus. Quando nós nos esvaziamos de nós, o Senhor tem liberdade de nos encher da sua presença. Ah, Iracema, como que eu me esvazio de mim? Ah, imagine que você é um daqueles bonecos infláveis, não tem, que você vê nos postos de gasolina, para propaganda, e aí tira-se dele aquela rolha, aonde segura o ar lá dentro. E quando se tira aquela rolha, o ar vai saindo, né? E eles vão passando a mão assim, e depois eles chegam até a dobrar aquele boneco. Isso é se esvaziar. Nós nos esvaziamos de nós. Aí, depois que nós nos esvaziarmos de nós, aí você fica tranquila, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai soprar vida dentro de você, ele vai soprar vida dentro de nós, e ele vai ter liberdade para trabalhar nas nossas vidas, para curar, para libertar, para transformar. O livro de Salmos 51 e o verso 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Porque nós precisamos ter um coração puro, reto, sincero diante do Senhor. Porque a partir do momento que o Senhor colocar em nós, o Senhor nos dá um coração puro e reto, nós não vamos continuar vivendo uma vida que nós vivíamos outrora. Nós vamos ter uma vida diferenciada. Vai sair aquele coração cheio de mágoa, aquele coração cheio de raiva, aquelas raízes que estão lá nos. A, a nossa vida, ela é transformada quando nós temos um coração puro
e reto. Porque se nós não tivermos um coração puro e reto, nós vamos ter um coração irado, um coração revoltado, cheio de amargura, cheio de cólera. Lá no livro de Efésios, diz, Efésios 4, toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cólera é tudo aquilo que inflama dentro de nós. Você sabia que cólera é aquele momento de fúria que nós temos, aonde nós falamos assim, ó, hoje eu lavei a minha alma. Não, nós não lavamos a nossa alma. Nós contaminamos mais ainda o coração. Contaminamos mais ainda aquilo que estava à nossa volta. A benignidade que fala aqui também é muito simples de entender o que é. Ela é o contrário da cólera. Ela é o contrário de um momento de fúria. É nesses momentos de fúria momentâneo que nós estragamos muitas coisas. É nesse momento em que a cólera faz parte da nossa vida, ali um momento instantâneo, momentâneo, aonde se fala boca fora tudo aquilo que não é para se falar. Aonde não tem mansidão, aonde o amor ficou de lado, aonde a paciência, aonde nós falamos tudo aquilo que não deveria, pode sair da nossa boca. Momentos em que nós ofendemos, machucamos, pisoteamos as pessoas, o momento a qual nós humilhamos, ofendemos, e a palavra, ela é como uma flecha. A flecha, ela vai e ela não volta, minhas queridas. Aonde ela pega, ela faz um buraco e não tem como consertar. O bumerangue você joga e ele gira, gira e ele vai voltar. E é muito perigoso também o bumerangue. Sabe por quê? Porque o bumerangue ele faz parte, vamos trazer para o mundo espiritual, de uma colheita. Porque tudo aquilo que nós falamos, fizemos, se é bom, vai voltar bênção. Se não é bom, vai voltar uma colheita de desgraça sobre as nossas vidas. Da mesma forma com que nós proferimos boca fora para as outras pessoas. Então, neste momento de fúria, neste momento em que eu dou lugar para a cólera ficar por algum tempinho na minha vida, eu faço um estrago muito grande na vida das pessoas, aonde isso é necessário ser tirado dentro de nós. Toda ira, toda contenda, toda a falta de temor. Na verdade, eu poderia pronunciar muitas coisas aqui, mas eu vou deixar você olhar para dentro de você, aqui como eu olhei para dentro de mim já antes de estar aqui para ministrar, e disse para o Senhor o que estava na minha vida e que era para ser tirado. Sim, eu sou de carne e osso, eu não sou melhor do que você. Eu também preciso descer à olaria, eu também preciso buscar libertação todos os dias. Então, eu vou deixar você dizer para o Senhor o que é que está dentro de você que precisa ser retirado. No livro de Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1 diz: portanto, vós também, pois que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só que versículo maravilhoso, querido. Nós estamos rodeados de tudo aquilo
que não agrada ao Senhor. Mas nós, como servas do Deus Altíssimo, não devemos fazer parte disso, mas sim nos livrarmos de todo tipo de embaraço, para que o nosso coração venha a ser um coração puro e reto na presença do Senhor. Dentro desta campanha, eu citei lá muitas coisas que nós devemos orar para ser retirado de dentro de nós. Todos aqueles nomes que estão lá, tudo aquilo que foi colocado lá, são embaraços, são algo que nos puxa para trás, é algo que não nos deixa fluir, que não nos deixa seguir em frente, como diz o ditado brasileiro, que não nos deixa tirar o pé da lama, que não nos deixa prosseguir, mas muito pelo contrário, fica nos puxando para trás. Porque tudo aquilo que foi pronunciado lá, foram mais de 10 frases que foram colocadas lá, que nos afastam da presença do Senhor. A ira, o ódio, a angústia, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o eu sou, o eu posso, eu tenho, eu sou melhor, eu me visto melhor, meu patamar de vida é melhor, o meu tudo é melhor. Não, minhas queridas, ninguém é melhor que ninguém. Não importa o patamar financeiro, não importa se a pessoa é famosa ou se ela está morando na rua. Diante de Deus, o que vale é a sua alma. A Bíblia mesmo diz de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, dentro desse projeto glorioso que o Senhor nos deu, e eu quero convidar você a descer a olaria. Eu quero convidar a você a buscar um coração puro e reto. Eu quero convidar a você a se desencilhar de todos esses embaraços na sua vida. Eu quero convidar a você a ser misericordiosa, a ser benigna. Eu quero convidar você a estender a mão às outras pessoas. Eu quero convidar a você para, juntamente comigo, nós soltarmos todas as pedras que nós temos nas mãos, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não sabemos o que se passa lá. Tem muitas mulheres que ainda não entraram, não conseguiram entrar aqui na reunião. E hoje à tarde ainda eu estava orando e eu estava dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de cada uma delas. Irmãs, eu creio que cada uma de vocês já passou por momentos difíceis, já passou por um momento de desânimo, por um momento onde a sua fé esfriou, por um momento onde você não teve força, aonde você saía arrastada até da cama, um momento que talvez você, muitas das vezes, nem se alimentou direito por causa da tristeza no seu coração. Então, eu e você sabemos o quanto é difícil se posicionar. A Iraci, mas você está toda a vida batendo na tecla lá no grupo, puxando na orelha para se posicionar. É o meu trabalho incentivar, é o meu trabalho chamar, é o meu trabalho fazer isso. Mas eu também oro para que esse desânimo saia de sobre elas. Eu também oro para que o Senhor avive a alma delas, que o Senhor dê de volta a alegria da salvação para aquelas que perderam. E muitas das vezes nós vivenciamos uma vida na presença de Deus, mas uma vida desagradável ao Senhor, aonde nós deixamos sair da nossa boca aquilo que não lhe agrada. A Bíblia diz que não pode uma fonte gerar dois tipos de água, ou ela é doce ou ela é salgada, não existe meio termo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, ou nós somos frio, ou nós somos quente, porque se nós formos morno, o Senhor vai nos vomitar. Olha que palavra poderosa. Tem pessoas que o Senhor vomita, tem pessoas que perdem a salvação, tem pessoas que parece que não nasceram para serem salvas, que passam uma vida vivenciando
ódio, ira, contenda, vingança, falando palavras torpes, não segurando a língua dentro da boca, e o Senhor colocou ao meu coração para fazermos este propósito, para nos limparmos, para termos o nosso coração puro e reto, para nós podermos chegar diante de Deus e o inferno olhar. Realmente ela não está só de joelho dobrado. Ela tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Eu quero que o adversário das nossas almas olhe para você, mulher, e ele diga: eu não acredito que ela acordou. Porque ela acordar de manhã cedo, é um estrago no inferno. E eu quero ser um estrago no inferno. E eu quero que você também seja. Eu quero que esse projeto seja, a cada milésimo de segundo vivido aqui na Terra, um estorvo para o inferno. Porque quando eu e você não incomodamos o inferno, quando os demônios passam por nós com tranquilidade, quando eles passam por nós sem ter nenhuma dificuldade, quem está com problema não é eles, quem está com problema somos eu e você. Por causa do mau testemunho, por causa da língua. Nós temos que purificar a nossa língua, nós temos que buscar. Isaías, quando eu vi o Deus, quando o Senhor apareceu, ele disse: eu vi o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo veio com uma brasa, com uma tenaz, e purificou os seus lábios. Que nesta noite, neste manhã, nesta tarde, nesta madrugada, no momento que você for assistir esta palestra, talvez novamente, ou enviar para alguém que vai estar assistindo, que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos entender que tem coisas que parecem simples, mas não é. Tem palavras que parece que não tem problema pronunciar, mas tem. Tem palavras que parecem tão inofensivas para nós, mas elas não são, elas ofendem as pessoas, elas machucam as pessoas. E aí eu pergunto para você, como nós estamos falando com as pessoas? Qual o tom que nós estamos falando com elas? Como nós estamos agindo quando nós somos confrontadas por alguém? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando da nossa vida o embaraço, respirando tranquilamente, deixando a pessoa falar para depois nós respondermos. Nós estamos deixando talvez para responder em um outro momento, porque muitas das vezes eu já fiz isso. Muitas das vezes eu demorei para responder às pessoas, tanto pessoalmente como aqui nas redes sociais. Por quê? Porque naquele momento eu poderia deixar a ira tomar conta de mim, a revolta tomar conta de mim. Porque assim como você também, por muitas vezes, estava sem paciência, muitas vezes eu também estou. Só que estar sem paciência não é errado, porque nós somos seres humanos. Errado é aquilo que nós vamos proferir sobre a nossa boca quando nós estamos já pelo gargalo com alguém, com as pessoas, com quem nós encontramos na rua, com quem está nos afrontando. Uma coisa é certa, nós não podemos nos igualar a eles. Nós não podemos ficar no mesmo nível do que eles. Nós temos que estar no nível mais alto. Aqui sim, nós temos que estar no nível mais alto. O nível da sabedoria, o nível da prudência, da vigilância, da temperança, o nível aonde nós vamos deixar a pessoa falar sozinha. Não é errado você deixar alguém bater boca sozinho. Não é errado.
Apenas diga: eu não vou discutir com você agora, mas depois, mais tarde, eu quero sim conversar com você a respeito deste assunto. Um momento em que você não está exaltada ou exaltado, um momento em que você estiver em condições de me ouvir. Porque quando a pessoa ela está exaltada, ela está irada, ela está revoltada, ela começa a gritar, ela não ouve ninguém, nada do que nós falarmos vai aplacar aquela ira. Muito pelo contrário. Aí nós vamos começar a ficar iradas também, nós vamos começar a gritar mais do que aquela pessoa, e aquilo não é mais um discutir pelo problema, vai ser uma briga, vai ser algo que vai fazer com que aquela outra pessoa talvez saia dali machucado. Iracema, mas foi ela que começou. Sim. E por que ela começou? Pode ter nela uma ferida não cicatrizada. Pode ter nela uma palavra que entrou como uma flecha afiada e ela possa estar se defendendo com medo de ser ofendida novamente. Ela pode estar ali achando que está agindo corretamente para poder se defender daquilo que já houve com ela lá atrás. É claro que nós sabemos que tem pessoas e pessoas. Tem a pessoa que está nessa situação que eu estou dizendo para você, e tem aquela pessoa também que se passa. Nós sabemos disso. Mas aqui neste momento, o que eu estou tentando passar para você é que, seja qual for a circunstância, eu e você temos que ter prudência. A senhora prudência tem que estar na nossa vida, principalmente nesses momentos. Então, esse propósito de 7 dias de jejum com oração, e você que recebeu esse link, você também pode fazer. Você pode descer a olaria e você coloca tudo diante do Senhor. Vamos lembrar que erros, pecados, transgressões não têm apelido, têm nomes. E cada uma de nós sabemos do que precisamos ser libertos, o que está inflamando dentro do nosso coração, o que precisa ser tirado para que o nosso coração venha a ser um coração limpo e reto diante do Senhor. Cada uma de nós sabemos, minhas queridas, cada uma de nós sabemos, e nós temos que usar de misericórdia para com as pessoas. Nós não podemos sair por aí falando tudo que nós queremos boca fora. Nós não podemos ficar combatendo as pessoas com ira, se elas estão dentro de um poço de ira, de raiva, de revolta. A Bíblia diz, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas tem momentos, eu confesso para vocês, entendo e sei disso, que há momentos que é um pouco dificultoso manter uma comunhão com todos. Então, é por isso que nós devemos, muitas das vezes, se retirar de algumas conversas, para que nós não venhamos se igualar àquelas pessoas. Nós não podemos ficar olhando para o pecado dos outros por um motivo muito simples. O nosso telhado também é de vidro. Você já pensou nisso? Que quando nós lançamos uma pedra em alguém, nós não temos um telhado de aço, nós não temos uma vida perfeita, nós também erramos. O Senhor falava muito ao meu coração, nós também erramos, nós também falhamos. Então, essas palavras aqui estão dizendo para que nós temos que tirar todo o embaraço que está ao nosso redor. Salmos de número 1 diz para nós não pormos os pés na roda dos escarnecedores. A Iracema, mas o lugar onde eu trabalho, a minha vizinhança, e talvez até a parentela, eles vivem uma vida de escarnecedor. Mas a Bíblia não está dizendo que eu não posso colocar o meu pé naquele trabalho porque as pessoas não são cristãs. A Bíblia está dizendo para que eu não faça parte daquilo. Porque acredito que
todas vocês aqui trabalham em lugares onde pessoas convivem com pessoas que não são cristãs. E eu confesso para você que eu amo estar no meio de pessoas que não são cristãs. Sempre trabalhei para não cristãos. E tinham pessoas que viviam vidas que não convém nem pronunciar aqui. Mas eu nunca fiz parte daquela vida. Eu nunca fiz parte da vida, daquele ambiente em si que a pessoa vivenciava. Eu estava ali para trabalhar e ficava calada. Iracema, você não pregava o evangelho, você não dizia que Jesus era bom. Eu dizia, de boca fechada, com o meu comportamento, com as minhas atitudes, procurando me desencilhar dos embaraços que estavam ali ao redor para que eles não grudassem na minha perna e não fossem subindo. Mas nós não podemos viver fora do mundo, nós estamos no mundo. Mas nós podemos deixar o mundo limpo dentro de nós. Nós podemos pedir para o Senhor nos livrar da mentira, da calúnia, da difamação, do diz-que-me-diz-que, da contenda, porque nós temos que fazer uma boa plantação, minhas queridas. Nós precisamos fazer uma boa plantação. Sabe por quê? Porque senão quem vai colher os maus frutos são a nossa geração. E eu acredito que você não quer que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos venham vivenciar uma vida difícil porque você não usou de prudência no passado. Eu acredito que você não queira. Eu acredito que você queira ser liberta, transformada. Eu acredito que você não quer atirar pedra nas pessoas, que você não quer fazer fofoca, que você não quer fazer nada que desagrade ao Espírito Santo de Deus. Pense comigo. Tem coisas, tem rodas de conversas, ambientes que nos entristecem, nós que somos falhas, pecadoras. Agora você já parou para pensar como que fica o Espírito Santo vendo isso na Terra? Vendo uma pessoa que um dia ora, louva, prega, ministra, anda bem pronta, anda bem vestida, bem tapada, mas que não, de repente, rapidamente se deixa se envolver com a roda dos escarnecedores, começa a fazer parte da roda dos escarnecedores, começa a deixar entrar dentro de si aquelas palavras, aquela conversa, o comichão nas orelhas, de saber das coisas, de se envolver em tantas coisas, isso tudo não faz parte da nossa vida. Não pode fazer parte da nossa vida, minhas queridas. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver um livro aberto, como Paulo dizia, que nós somos um livro aberto. E eu sempre me preocupo e falo para Jesus, Senhor, eu quero passar e cada folha que é sendo virada deste livro, que sou eu quero que tenha algo melhor para as pessoas lerem. As pessoas que estão à nossa volta nos lê todos os dias. As pessoas que estão à nossa volta prestam atenção no nosso comportamento todos os dias. Naquilo que sai da nossa boca, nas respostas que nós vamos dar para elas, minhas queridas. Será que nós estamos dando respostas prudentes? Será que nós estamos libertas? Ou nós fizemos realmente parte da roda dos escarnecedores? Ou nós fizemos realmente parte daquela chamada panelinha para falar da vida dos outros? Ou nós realmente estamos vivendo uma vida dupla diante do Senhor? Iracema, mas eu não acho que é assim. Não tem problema. É você e Deus. Cada um tem a sua vida para dar conta diante de Deus.
Eu não vou dar conta da sua alma. Você não vai dar da minha. Nós vamos dar conta de nossas almas. Nós temos que prestar conta diante de Deus daquela alma que nós fizemos perecer. É diferente, mas a salvação, ela é individual. E a misericórdia, onde está ficando? Porque aqui diz, sejam benignos. Ser benigno é ser completamente oposto do dia que nós estamos deixando a cólera nos dominar. Dentro da cólera está tudo que não agrada ao Senhor. A cólera é uma explosão de ira e de ódio espontânea e momentânea que destrói tudo. Ser benigno é ser completamente oposto disso tudo. É ser amoroso, é ser bondoso, é ser misericordioso, é estender a mão, é abraçar. Aí, Iracema, mas aquela pessoa não merece um abraço. Quantas vezes nós não merecíamos um abraço e Jesus usou alguém para nos abraçar? Quantas vezes usaram de misericórdia para conosco, além da misericórdia que Jesus usa diariamente, mas aqui eu estou falando da misericórdia que nós devemos exercer. Nós falamos que somos servas, e aonde que está a misericórdia? Aonde está a compaixão? Aonde está a língua purificada? Aonde estão os ouvidos, os olhos purificados? Aonde está os frutos do Espírito na nossa vida? Estamos deixando o embaraço de lado? Estamos deixando aquilo que nos afasta de Deus de lado? Estamos lutando para melhorar diariamente? O que nós estamos fazendo da nossa aliança com o Senhor? Aonde trabalhamos, aonde estamos, no ônibus, na rua, no carro, no trânsito. Você que tem carro, qual é o seu comportamento no trânsito? No momento de pique, às 7 da manhã até às 8, das 17 até às 19 horas. Aonde está a sua prudência ali? Você está sendo prudente? Porque ali é um momento que leva todos a um estresse extremo. Quando você vê alguém buzinando, ouve alguém buzinando atrás de você, quando a pessoa da frente não arranca, o sinal abre e a pessoa não acelera, a pessoa errou a marcha e continua por alguns segundos ali parado, o que sai da sua boca para a pessoa que está na frente, que não arrancou rápido, o que sai da sua boca para a pessoa atrás que está buzinando? Só você sabe. Só você sabe se você está sendo prudente neste momento, ou se você deixou a cólera tomar conta de você naquela hora. Eu não estou aqui para julgar ou condenar você, muito pelo contrário, eu não sou juiz. Eu estou aqui ministrando para mim também, para nós, para dentro deste projeto chamado Dorcas Brasil, que o Senhor nos deu, nós venhamos fazer jus do lema: uma mulher curada é uma geração abençoada. E uma mulher curada, ela não tem momentos de cólera na sua vida. Ela não tem momentos de explosões agressivas que vai ferir outras pessoas, que vai matar outras pessoas. É claro que nós sabemos que todo mundo tem uma decisão. Salvação, ela é uma opção nossa também, se queremos ou não ser salvos. Mas eu conheço muitas pessoas que acabaram, infelizmente, se afastando de Cristo, porque não suportaram os momentos de cóleras tão terríveis
da vida das outras pessoas para com elas. Vasos que outrora pregavam, louvavam, e hoje estão jogados lá na sarjeta, todo quebrado. E que muitas das vezes nós olhamos e falamos, tá aí porque quer. Você acha mesmo que alguém sai da presença do Senhor porque quer? Existe a opção. Mas lá dentro do coração, até mesmo de um ateu, para falar a verdade, eu não acredito que existe ateu, porque a primeira coisa que ele faz quando está com um problema, correndo um perigo, está enfermo e tanta outra coisa, ele pede a ajuda de Deus. E para encerrar, minhas queridas, não olhe com olhar de discriminação para esses vasos que estão quebrados. Olhe com um olhar de misericórdia. Diga, Senhor, tendes de misericórdia. Tendes de misericórdia. Quero contar algo rápido para vocês aqui, sem pronunciar nomes, porque é muita falta de ética, e o Senhor também não se agrada disso. Eu conheci um pregador, e ele era o pregador. Um homem muito usado por Deus, trabalhou muito, batalhou muito pela obra. E aconteceu algo na vida dele, e que infelizmente às vezes acontece, e ele foi colocado de escanteio. Um homem que era usado por Deus. Porque existe diferença em pecar e se arrepender e viver uma vida de pecado. E aquele homem ficou sozinho, ninguém quis estender a mão para ele, e passou-se alguns anos, e ele falou comigo, simplesmente porque Deus estava no negócio, porque ele disse, eu nunca falei com você, Iracema, mas eu sinto uma confiança em você, eu vou abrir a minha vida para você, e eu preciso de um conselho seu. E ele contou a história dele, e eu aconselhei ele, e ele pediu a minha ajuda. E eu disse, eu ajudo se tu me der a tua palavra de que realmente tu quer voltar não a ser o que tu era antes, mas melhor ainda, como servo. E ele disse, eu quero, Iracema, ore por mim, me ajude. Naquele dia eu fiz uma oração dentro desta palavra de descer a olaria. E eu mandei para aquele homem. E a partir daquele momento, ele começou a buscar a presença do Senhor novamente. Ele começou a se dedicar e foi indo, e o Senhor restaurou a vida dele, ele voltou a pregar, e eu tenho por certo que muitas almas alcançadas foram pela ministração que o Senhor dava para aquele homem. E isso acontece também na vida de muitas mulheres. O que eu quero concluir com isso é que eu e você precisamos descer a olaria, precisamos deixar a acusação de lado, largar as pedras, precisamos parar de tirar conclusão precipitada sobre a vida dos outros, precisamos deixar tudo que eu pronunciei até agora aqui de lado, nós precisamos vivenciar uma vida correta com Deus, uma vida limpa, um espírito livre de aflição, uma alma em paz, precisamos de um coração puro, reto, sincero, precisamos olhar para o pecador e dizer assim, Jesus, tendes de misericórdia dele. E não, pecou, se vire, se lasque, não quero saber. Mas alguém um dia quis saber de mim e de você. Quis saber tanto de nós que morreu na cruz do Calvário. Você lembra do sofrimento de Cristo, não lembra? Você lembra o que ele fez por mim e por você? E por que é tão custoso para nós usarmos de misericórdia? Aquele ladrão que estava do lado dele, aquele ladrão que estava do lado dele, se arrependeu
E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem talvez vivenciou desde a adolescência, ou desde criança, uma vida de roubo, porque a Bíblia fala que era um ladrão. Ele inaugurou o paraíso. O paraíso foi inaugurado por um ladrão. E nós achamos que porque alguém pecou não tem mais direito ao céu. Isso quem vai decidir é Jesus Cristo sentado lá no trono no dia do julgamento. E se nós continuarmos sendo juízes na terra, se nós continuarmos atirando pedras, se nós não buscarmos a nossa salvação, cuidar da salvação e buscarmos a nossa libertação, Jesus limpa a minha mente, limpa o meu coração, purifica os meus lábios, Senhor, usa os meus olhos, os meus ouvidos, Senhor, eu não quero saber do que os fizeram errado, eu quero saber que eles também foram, Senhor, por causa deles, que tu também morreu na cruz do Calvário, e eles foram também merecedores do teu sangue. Mas se depois, irmãos, eles não quiserem mesmo a salvação, não quiserem se dobrar, mesmo assim ainda não é problema meu e seu, é problema dele. Então vamos vivenciar uma vida diferente. A partir de amanhã vamos iniciar esta campanha com jejum e oração. Você que ora, você que não tem vergonha de postar o áudio, grave, poste, leia a palavra, ore também, dê uma palavrinha ali de alguns minutos, se você sentir no coração. Vamos movimentar-se, vamos nos movimentar. E eu tenho por certo que depois desses 7 dias, nós vamos ficar com o nosso coração puro, reto, nós vamos olhar para as pessoas diferentes, e depois dessa campanha de limpeza, depois que nos esvaziarmos de tudo isso que está nos afastando de Deus, que está impedindo nós de orarmos, de termos uma vida consagrada, de vivermos uma vida muito mais abençoada, nós vamos fazer um propósito de revestimento espiritual. E todos os meses depois nós vamos ter uma semana de jejum e oração, um propósito com todas. Fale lá, durante o dia vai lá, coloque, incentive as outras mulheres, fala para elas o como a reunião é boa, estenda a mão para elas. Pode ter aquelas que realmente não se importam em entrar, mas tem aquelas que estão sem forças para entrar. E elas precisam muito que eu e você estendemos a mão para elas. Assim como você também teve uma mão estendida para estar aqui no projeto. Vamos, a partir de hoje, então, buscar um coração puro e reto para nós. Vamos descer a olaria juntos, abraçadas. Vamos nos deixar ser moldada por esse oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, pelo nosso amigo Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que quer tanto te ouvir, mas muitas das vezes se prefere mandar um áudio para alguém, ir para as redes sociais, se prefere falar com outra pessoa. Se a outra pessoa puder direcionar você, te aconselhar, agregar na sua vida, amém por isso, orem juntas, peça conselho, ore juntas. Mas se a pessoa que você for falar não tem nada de bom a te oferecer, em vez de você gravar um áudio, fazer uma ligação, escrever um texto, fale com o Senhor. Fecha a porta do seu quarto, fala com Ele, ou lavando louça, varrendo a casa, dirigindo. Quando você dirige, coloque um louvor, coloque uma pregação. Iracema, mas às vezes, muitas das vezes, as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ouvir. Nós não tiramos o tempo para ouvir Deus. Mas eu quero convidar você nesta noite para ouvir Deus, para se posicionar, para ter o seu encontro com Jesus todas as segundas-feiras aqui, mas o seu encontro diário também com Ele,
na sua casa. E eu creio e tenho por certo que o seu coração está aí do outro lado, borbulhando por uma libertação, uma transformação e uma limpeza por total, para que o Espírito Santo venha fazer morada sempre dentro de você, assim como eu quero que ele faça em mim também. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui e convido você a orar comigo. Amado, eterno e querido Deus, Pai, em nome de Jesus, aqui diante da tua presença, eu intercedo por cada uma dessas mulheres que estão aqui na reunião, as que vão assistir depois, a essas, Pai, que estão me assistindo porque receberam o link, elas precisam da tua ajuda, do teu socorro. Espírito Santo de Deus, ajuda cada uma das tuas filhas, fala com elas, confronta elas, mas conforta elas ao mesmo tempo, Pai. Ajuda elas. Se tem algo dentro do nosso coração, Senhor, que não está nos deixando, ó Pai, se aproximar de Ti, Tu tem total liberdade de tirar de dentro do nosso coração. Nós queremos, Senhor, uma libertação, queremos um coração puro e reto, nós precisamos, queremos e necessitamos da Tua presença, Pai. Cada uma está apresentando a Ti aquilo que precisa ser retirado de dentro delas, em nome de Jesus, ó Pai, atenda as suas orações, responda as suas orações, Pai, entra, Pai, com a Tua libertação, transformação, mudança de história, da água para o vinho na vida das tuas filhas, Pai, que nós venhamos sair de cólera, Pai, para misericórdia, Senhor. Que em vez de falarmos de alguém, nós venhamos estender a mão para alguém. Que em vez de nós jogarmos pedra em alguém, nós venhamos, Senhor, largar as pedras e ainda aconselhar outras pessoas a largar as pedras. Que de hoje em diante, Senhor, a nossa boca venha ser, ó Pai, uma fonte que jorra, Pai, palavras de bênção, palavras abençoadoras. Que nós não venhamos, Senhor, fazer parte da roda dos escarnecedores, mesmo que nós tenhamos que estar naquele ambiente, mas que nós não venhamos comungar com aquilo, que nós não venhamos deixar aquilo nos contaminar, muito pelo contrário, que o nosso testemunho venha fazer com que essas pessoas sejam impactadas, libertas e transformadas, Pai. Receba a nossa oração, a nossa adoração, e esta campanha, Senhor, esse propósito de oração está nas tuas mãos, para que nós possamos testemunhar depois e convidar também outras mulheres. Abençoa, Senhor, cada uma das tuas filhas, em nome de Jesus. Muito obrigada, minhas queridas, pela presença de todas, e nos encontramos na próxima segunda-feira. Deus as abençoe.